A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Eu tenho uma palavra do Senhor aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 30. Eu quero pedir para você nos ajudar nessa obra. Inscreva-se aí no canal, deixe o seu joinha, compartilhe, enfim, nos ajuda aí nesta obra que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Teremos a palavra revelada, não interpretando, procurando interpretar, mas seguindo a revelação da palavra do Senhor. Certamente uma palavra apostólica para você e para a minha vida, para a tua e para a minha vida. O texto de 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 30 diz assim: mas vós sois dele. Dele de quem? De Deus. É a afirmativa que nós temos aqui nessa mensagem do apóstolo Paulo, portanto uma mensagem revelada. Revelação que Paulo teve no terceiro céu. Por isso ele diz com toda a convicção, com toda a firmeza, ele diz: mas vós sois dele, vós sois de Deus. Aí ele diz assim: em Jesus Cristo, vós sois de Deus, ou vós sois dele, que sabemos que ele está falando que sois de Deus. Aí ele diz: em Jesus Cristo. Aí ele continua: o qual por nós foi feito por Deus sabedoria. Olha aí. Foi feito por Deus para nós. Foi feito o quê? Sabedoria. Falando que Jesus foi feito por nós sabedoria e também justiça. E também santificação e redenção. Isso que Jesus foi feito por nós. Então é a garantia que nós somos filhos de Deus, que nós somos dele. Quem é filho de Deus não precisa estar preocupado, não precisa estar com temor, não precisa estar preso em ventos de doutrinas, em dúvida, fazendo perguntas: será que Deus está comigo? Será que Deus não está? Aqui é claro em dizer: mas vós sois dele, em Jesus Cristo. Então nós somos dele em Jesus Cristo, porque ele diz: o qual por nós foi feito por Deus sabedoria. Então nós temos essa sabedoria, ou seja, a sabedoria de Cristo está em nós, porque ele, Jesus, foi feito sabedoria por mim e por você. Por mais leigo que nós possamos ser acerca de alguns assuntos, acerca da revelação, mas progressivamente Deus vai nos levando a esta verdade, a esta graça, nos levando na direção apostólica, para nós não estarmos presos com aquilo que nos põe em dúvida, aquilo que são coisas da lei, que são coisas das tradições de homens. Nós não vamos ter nessa dúvida. A garantia é que nós somos dele, nós somos de Deus. E nós, como nós somos de Deus, como é que o Senhor vai nos perder? De forma alguma, porque somos dele. Agora veja aí, amados e queridos, quando ele diz assim, que nós somos de Deus em Jesus Cristo, aí ele fala: a qual por nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, isso quer dizer que Cristo, ele é a nossa justiça. Você, como homem, como um ser humano, você não tem justiça própria, mas Jesus é nossa justiça. Portanto, nós temos a justiça, essa justiça está em nós, porque é Cristo.
em mim e Cristo em você. Então, por isso é que nós temos justiça, porque somos justificados pelo próprio Deus. Veja, quando fala que Cristo é nossa justiça, vamos ver o que Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 9. Filipenses, capítulo 3 e o versículo 9. Olha o que ele diz aqui, ó. E seja achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Essa justiça que vem de Deus, pela minha e pela tua fé, é Cristo em nós, é a justiça de Deus em nós. Cristo em nós quer dizer que nós temos justiça. Por isso que somos justificados pela fé e nós temos paz com Deus. Então por isso nós somos achados nele, mesmo nós não tendo justiça própria, porque aqui é claro, não tendo justiça própria. Não tendo justiça própria. E o que é não ter justiça própria? Vamos ver lá em Jó, no capítulo 9 e no versículo 20, lá no Novo Testamento, Jó, antes de Salmos, vizinho de Salmo, né? Antes de Salmo, capítulo 9, Jó, capítulo 9, achei Jó, deixa eu achar aqui o capítulo 9, capítulo 6, aqui, capítulo 9, versículo 20, olha o que Jó diz. Se eu me justificar, olha só o que ele diz, se eu me justificar, ele está falando de justiça própria. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Ou seja, se eu disser que eu sou justo, a minha boca, não, você não é justo. Eu mesmo vou sentir isso. Mas, amados, nós no novo pacto, não é que eu vou dizer eu sou justo de mim mesmo. Eu vou me sentir justo por causa da justiça de Deus que está em mim. Eu vou me sentir justo por isso, não porque eu sou justo de mim mesmo, mas por causa da justiça de Deus, não por causa da minha justiça própria, mas da justiça de Deus. E ele continua falando, se eu me justificar, a minha boca me condenará, se reto me disser, então ele me declarará perverso. Então não é de mim mesmo, não adianta eu dizer, não, eu sou reto, eu sou bom. Não adianta eu fazer como aquele fariseu, que foi ao templo orar juntamente com o publicano. O fariseu orava de si para si mesmo, dizendo, ó Deus, graça te dou, porque eu não sou como os demais homens, não sou roubador, não sou adúltero, e nem sou como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo. E o publicano, que era tido como pecador, ele não tinha nem coragem de olhar para o céu. E ele batia no peito e dizia, ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque sou um pecador. Jesus disse que esse foi justificado e não aquele, porque aquele que muito se exalta será humilhado, e aquele que muito se humilha será exaltado. Ou seja, quando eu me sinto justo, mas não de mim mesmo, mas pela justiça de Deus em mim, eu sou aceito como justo diante do próprio Deus, porque eu tenho Jesus como minha justiça. Jó continua dizendo assim no versículo 21, embora eu seja inocente. Jó era inocente. Ele sabia que ele era inocente. Ele fazia as coisas para estar sempre em paz com Deus. Então ele dizia, embora eu seja inocente, não me leve em conta a minha alma, desprezo a minha vida. Aí ele diz no versículo 22, tudo é o mesmo, portanto digo, ele consome ao reto e ao ímpio. Nós, amados, não somos diferentes de ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. A vantagem é porque a justiça de Deus está em nós e eu reconheço que o homem só é alguma coisa por causa da justiça de Deus. É só por causa da justiça do Senhor.
E voltando aqui em Filipenses, nós vemos aí que ele diz, não tendo justiça própria. E nós vimos aí o que é justiça própria. Mas a que vem, não temos justiça própria que vem da lei, porque a justiça da lei é justiça própria. Nós não temos também a justiça que vem da lei, porque nós estamos na graça. Aí diz, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então essa é que é a justiça, que tem validade em nós, que nos acha como justo, que nos direciona na justiça. Por isso que ele disse aí no versículo 30 de 1 Coríntios que nós lemos, a vós sois dele, de Deus, em Jesus Cristo, o qual por nós foi feito por Deus sabedoria e justiça. Olha, foi feito sabedoria e justiça. Então nós temos a plenitude de Cristo, por causa dessa justiça, que não é nossa, como eu já disse, é do próprio Cristo. Então nós vamos ver aqui, falando sobre a justiça que é do próprio Cristo, que é ter a plenitude de Cristo. Nós vamos entender aqui que a nossa justiça não é nada, mas sim a justiça de Cristo em nós. É a justiça de Cristo em mim, é a justiça de Cristo em você. Essa justiça é que conta. Você quer ser justo? Você quer ser justo, então seja justificado por Deus. Seja uma pessoa que confessa Jesus como seu Senhor. Confesse a Jesus como seu Senhor. Creia no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. E você será salvo. Com a boca se faz confissão acerca da salvação. E com o coração se crê para a justiça. Quando você crê com o teu coração, você crê para a justiça, ou seja, a justiça de Deus entra em ação na tua vida. Quando eu creio no meu coração, que essa é a crença verdadeira. Não é apenas uma falácia, não é um falatório em vão, não. Quando eu creio realmente no meu coração, essa justiça está em mim, que é a justiça do próprio Deus. Então eu creio que tudo que Jesus fez foi o suficiente para me justificar. Então, no mundo espiritual, eu sou justificado pelo próprio Deus. Não existe nada no mundo espiritual que possa contradizer esta verdade. E no mundo físico pode falar o que quiser de você. Se você é justificado por Deus, é o que importa. É claro que você vai ter uma vida de integridade, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa que faz aquilo que agrada a Deus, pois a justiça de Cristo vai estar na tua vida, porque Ele foi feito por nós sabedoria. Ele foi feito por nós sabedoria. Então a sabedoria de Cristo está em mim e está em você. Porque isso foi Deus que quis assim. Foi Deus que fez. Ele sabedoria nossa. Nós temos sabedoria, temos Cristo. Então nós temos sabedoria porque temos Cristo. Então nós temos justiça, temos porque temos Cristo nas nossas vidas. Nós somos santificados, temos santificação, somos santificados porque Jesus é nossa santificação. Nós temos também redenção, somos redimidos, sim, pois Jesus é nossa redenção. Tá certo, amados e queridos? E que Deus continue falando a vossos corações. Fiquem todos na paz do Senhor. Não deixe de inscrever no canal, não deixe de deixar o seu joinha. E também está compartilhando, que nos ajuda muito
nesse ministério. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.